E aí, meus queridos? Pois é, acabou agora, acabou neste exato momento a primeira rodada aí, né, das oitavas de finais da Champions League. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, todos os jogos, alguns detalhes e principalmente o que a gente pode esperar, né, para a próxima rodada da volta na fase das oitavas de finais. Tem gente que já tá com o pezinho lá nas quartas, tem gente que ainda tá vivo, enfim, tem muita coisa pra gente analisar, muitos jogos. Vamos lá depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o Rafa. Bom, eu tô passando aqui para falar com vocês, né? Primeiro jogo das oitavas de finais que se encerrou agora. A gente vai passar aqui jogo por jogo, enfim, eu não consegui assistir todos os jogos, mas os que eu assisti eu vou falar um pouquinho, vou me aprofundar, né, um pouco mais a respeito, tá? Mas antes, recadinho especial. Eu tenho notado que vocês estão esquecendo de deixar o like no vídeo e principalmente se inscrever no canal. Então eu estava deixando essa informação lá pro final do vídeo, então vocês já chegavam lá meio cansados, esquecia e tudo mais, deixava para depois, né? Então eu vou passar essa informação agora sempre no início do vídeo, antes da gente falar dos assuntos. Então aproveita e já deixa o seu like, tá? Se lá no final do vídeo você não gostar do conteúdo, né, aí você pode tirar o like ou pode dar o dislike, não tem problema, mas já aproveita e deixa o like e se inscreve nesse canal. Nós estamos aí com a meta de 100 inscritos, tá? Atualmente nós estamos com 64 inscritos. Tem aqui do lado, ó, tem a logo do canal, clica aqui nessa bolinha que você já vai fazer a sua inscrição. Fechou? Conto muito com o apoio de vocês. Ah, e compartilhe, né, para os seus amigos. Se você, né, gosta aí dos temas que a gente está falando aqui, não precisa assistir todos os vídeos, pode assistir só aqueles vídeos que você acha o tema interessante, né, que o tema tem a ver com aquilo que você está buscando. Beleza? Então, recado dado, vamos passar para o conteúdo agora. Ó, caderninho de anotações aqui, estou com o meu notebook aberto aqui também para facilitar na análise dos resultados, tá? A gente vai pegar alguns dados aqui. Então vamos conversar pelos jogos de ontem, né? Os jogos de terça-feira. O primeiro jogo, né, ali às 2h45, eu assisti Clube Bruges e Aston Villa. E para quem, né, não tinha assistido o meu vídeo de prévia, eu vou deixar ele aqui. Nesse primeiro dia eu acertei todos os resultados, tá? Tô ficando muito bom nesse negócio. Mas enfim, o Clube Bruges enfrentando o Aston Villa, esse primeiro jogo foi lá na Bélgica, tá? E aí, igual eu tinha comentado lá no meu vídeo de prévia, né? O Aston Villa ele tinha um favoritismo, né? Um ligeiro favoritismo, muito pelo futebol jogado mesmo, tá? O Aston Villa tá passando por um momento melhor, é um time melhor do que o Bruges, né? Só que o Bruges, ele vinha tendo bons desempenhos, né, na Champions League, e eu vou falar de Champions League porque eu não acompanho o campeonato belga, né, ou o belgão, vamos pôr assim, belgicão, não sei como é que fala, mas na Champions League eles tinham tido, né, pelo menos um primeiro tempo interessante contra o Manchester City, teve os dois jogos interessantes contra a Atalanta também, e assim, não seria de tudo muito fácil para o Aston Villa, tá? Por mais que o jogo, né, fosse na Bélgica, enfim, mas eu acreditava que o Aston Villa iria sair com um resultado positivo. E foi o que aconteceu, o Aston Villa ganhou aí de 3-1, tá? Igual comentei com vocês, foi um jogo que eu assisti, então eu fiz algumas anotações aqui. A gente teve um gol antes mesmo dos 5 minutos, né? É engraçado porque eu estava em atendimento e acabou que atrasou um pouquinho o meu atendimento e eu já liguei a televisão ali já com 5 minutos e já tinha acontecido o primeiro gol, né, do Aston Villa. Depois o Bruges buscou um empate, né? O Bruges que eu vejo que é um time muito corajoso, assim, porque eles se lançam mesmo pro ataque, eles partem para cima, a torcida jogando junto, enfim. Então eles conseguiram o empate meio que nesse abafo, assim, sabe? Eles conseguiram o empate ainda no primeiro tempo, né? O primeiro tempo acabou ali sem acréscimos, né? Eu achei isso curioso, até coloquei nas minhas anotações aqui, porque raramente a gente vê um jogo que acaba com 45 certinho ali, né? Foi o que aconteceu nesse jogo. O segundo tempo foi um pouco mais morno, assim, sabe? Deu aquele tradicional soninho. O técnico do Aston Villa vendo que o jogo estava muito morno, que estava caminhando para um empate, assim, tudo mais. Ele fez 4 alterações de uma vez só, tá? E isso fez com que mudasse o panorama do jogo. Então ali no segundo tempo a gente teve algumas boas chegadas do Bruges, tá? Teve uma cabeçada assim inacreditável do capitão deles lá, camisa 20, se eu não me engano,
O cara cabeceou assim, tinha tudo para a bola entrar, mas se eu não me engano o zagueiro deu uma esbarrada nela e mandou ela para escanteio, só que o juiz não viu, né? Um lance bem minucioso mesmo, foi só na câmera lenta assim que dá para você ver, para você perceber esse esbarrão e acabou que o juiz deu o tiro de meta mesmo, mas ela passou assim centímetros do gol, sabe? Teve um outro lance também, que foi esse lance da cabeçada, foi um cruzamento do Tizoles para a cabeçada desse capitão, né, o camisa 20. Teve um lance também que foi um gol que o Tizoles perdeu na cara, assim, que foi uma tabelinha entre ele e esse camisa 20 aí, né, uma devolução do camisa 20 para ele ali. Ele chegou cara a cara do gol, só que ele pegou muito embaixo da bola, a bola subiu, enfim, tinha tudo para virar a partida, tá? E aí aquele famoso, né, quem não faz leva. Então, o que aconteceu? O Aston Villa, né, pressionou um pouquinho, conseguiu chegar na virada com um gol contra, né? Um cruzamento da direita para dentro da área. O zagueirão, numa infelicidade enorme, o zagueirão estava até usando uma máscara facial assim, empurra para dentro do gol. Tá? E ali, assim, a coisa foi só se complicando, porque o Villa cresceu no jogo, o Bruges já não tinha mais poder de reação e o Villa conseguiu chegar no terceiro gol, tá? Que foi um pênalti bobo, feito, né, pelo Tizoles. O Tizoles foi tentar cortar a bola, errou o tempo da bola, ele estava de costa para o lance e acabou pegando o pé do jogador do Villa ali, pênalti, que o Marco Asensio converteu e fez o 3-1 para o Villa, que vai ir para o Villa Park agora com praticamente a classificação garantida. Por que eu tenho segurança de falar isso? De novo, por tudo que eu já havia falado, tanto nesse vídeo quanto no vídeo de prévia. Porque o Aston Villa é uma equipe melhor, está passando por um momento melhor e vai decidir em casa. Está com resultado favorável, né, e vai levar esse resultado para o Villa Park, onde é muito forte. Né? Ganhar do Aston Villa no Villa Park é muito difícil. Nem as equipes do Big Six, né, na Premier conseguem esse feito. Assim. É muito difícil mesmo ganhar lá no Villa Park. É um estádio muito tradicional, muito antigo, sabe? Então eles vão com praticamente essa classificação debaixo do braço. Beleza? Passando agora para os outros jogos, tá? da rodada, na terça-feira, a gente teve PSV e Arsenal, que assim, eu tenho até vergonha de ter falado com vocês que o PSV poderia oferecer resistência para o Arsenal, né? Lá na Holanda. Mas o Arsenal não tomou conhecimento, atropelou o PSV, fez 7-1, né? Eu só vi os gols depois, assim, coisa de louco. O Arsenal, então, já está praticamente garantido, né? Já está nas quartas de finais. É impossível o PSV reverter esse resultado na Inglaterra. Então, a gente já tem aí pelo menos 2 ingleses quase que garantidos já nas quartas de finais. Tá? O outro jogo foi Dortmund e Lille. E aí um ponto para mim, porque eu consegui acertar, né? Igual eu tinha falado com vocês, baseado no futebol jogado. Que seria um jogo muito parelho e que eu não me surpreenderia se o Lille ganhasse ou empatasse lá no Sigiduna Park. E foi o que aconteceu. O Lille empatou com o Dortmund. Tá? O Dortmund sai na frente num golaço lindo do ADMI, né? Uma fatiada, assim, se você não teve a oportunidade de ver, assista. E detalhe, gente, eu não consigo colocar os lances aqui porque tem direito de transmissão. Então, se eu colocar os lances aqui, o canal pode tomar strike, tá? Então, depois corre lá e assiste aí nas redes sociais da TNT, enfim, ou pesquisa aí no YouTube também, tá? Pra vocês verem um belíssimo gol, uma fatiada, assim, lembrava muito aquele gol do Thiago Alcântara pelo Liverpool, que a bola vai flutuando assim, ela nem encosta no chão, sabe? Golaço, tá? E o Lille empatou depois, o jogo empatado, vai com um resultado favorável ali para a França, né? Acredito eu que vai ser um outro jogão lá em Lille, com possibilidade de qualquer um dos dois passando. São equipes muito parelhas, com um futebol muito parecido, né? O Lille, ele tem tido uma liberdade de explorar, né, o seu futebol nas partidas, principalmente de Champions League, tá? Por enfrentar adversários que têm uma jogabilidade diferente, e que são adversários que ele não enfrenta a todo instante, né, igual na Ligue 1. Então, acredito que possa ser um jogo assim onde a gente não vai saber quem vai ser o classificado para as quartas de finais. Está bem aberto esse confronto aí. Tá? Tanto o Lille quanto o Borussia tem totais condições de galgar, né, a oportunidade para as quartas de finais. É lógico que o Lille vai ter uma ligeira
vantagem por jogar em casa, né? Por decidir em casa. Mas o que não garante nada é que o Borussia pode chegar lá e fazer uma belíssima partida, sair de lá nem que seja com uma vitória magra, né? E classificar aí para as quartas de finais. E vamos falar do jogo que eu assisti agora, da terça-feira, que foi o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Esse jogo que pegou fogo antes mesmo de começar, porque o clima de entrada ali dos torcedores do Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu parecia um cenário de guerra, assim, sabe? Aqueles isolamentos assim, da polícia e tudo mais, o pessoal com sinalizador, bandeira, com máscara, enfim, parecia um clima bem hostil, assim. Um clássico que nos últimos 15 anos, né, desde que o Simeone assumiu o Atlético de Madrid, tem sido um clássico crescente, né, com cada vez mais rivalidade, com cada vez mais provocação. Né, o Real Madrid ele tem ali, né, enquanto seu principal rival na cidade de Madrid, o Atlético, mas que por muitos anos não conseguia, né, fazer frente ao Real Madrid. Né, o Real Madrid tem uma história gigantesca, aí, não dispensa apresentações e comentários, mas o Atlético de Madrid, nesses últimos 15 anos, conseguiu chegar 2 vezes nas finais da Champions League e essas 2 vezes acabou perdendo para o Real Madrid. E isso ainda dói e muito no torcedor colchoneiro, né? E, então essas oitavas de finais agora, esse jogo, né, de oitavas, estava servindo como uma revanche do Atlético de Madrid. Então, desde do princípio, desde o momento que foi anunciado ali que seria essa a partida, já se começou a criar esse clima bem tenso entre os torcedores, entre as equipes, né? O Simeone tinha dado uma entrevista falando que o time dele estava preparado para enfrentar o Real, enfim. Então vamos falar de bola rolando agora, tá? O Rodrigo faz o gol logo aos 4 minutos de primeiro tempo, numa jogada assim, um passe do Valverde, e assim, o Rodrigo foi eleito melhor em campo, eu acho justo, tá? Mas não me surpreenderia se o Valverde tivesse sido eleito melhor em campo. Eu já estou aqui falando com vocês, ó, há muitos vídeos sobre a qualidade do Valverde, sobre o tanto que ele tem jogado bola, principalmente ali na lateral direita, sabe? Porque não é a posição de origem dele, ele tá ali cobrindo um buraco do Carvajal que tá machucado. E, cara, é impressionante o tanto que o Valverde joga, o tanto que ele controla a temperatura do jogo, sabe? Mesmo ele estando na lateral, por várias vezes ele desloca ali pro meio, ele faz jogadas ali como volante também. E aí, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, esse primeiro gol do Rodrigo mesmo, foi um passe em profundidade, o Rodrigo ganha na velocidade do marcador, ele já pega entrando para a área, assim, né, cortando para dentro, e depois dá um chute de esquerda, assim, fora do alcance do Oblak, um golaço, assim. O Rodrigo que foi dito, né, pelo Mbappé e pelo Bellingham também, que é o melhor jogador, né, do time, assim, é o jogador que sempre joga improvisado, não é o lado que o Rodrigo gosta de jogar, o lado direito, ele gosta de jogar pelo lado esquerdo, ele tá sempre cobrindo um buraco. É um jogador que quando o Mbappé chegou, todo mundo falava do trio, né, Bellingham, Vinícius e Mbappé, e todo mundo deixava o Rodrigo de fora. E o próprio Rodrigo vem mostrando com o seu futebol que com ele o time vai formar um quarteto. E é o que está acontecendo hoje. O Ancelotti tem colocado o Rodrigo para jogar, tem colocado o quarteto para jogar, né, propriamente dito, mais vezes, para eles irem se acostumando, para eles irem pegando ritmo. Né? Muitos se tinha receio do Ancelotti colocar o quarteto em jogos grandes, porque o time ia sofrer muito defensivamente. Mas o jogador que mais se doa defensivamente, ofensivamente, muda de posição, quebra galho, tudo mais, é o Rodrigo, sabe? E eu estou levantando uma tese, se vocês concordarem comigo, que o Rodrigo futuramente vai ser um excelente camisa desse. É um cara que eu acho que ele vai deslocar da ponta ali para jogar no meio e vai ser aquele cara assim que vai armar o futebol e tal. Ele é o único cara que eu vejo que tem essa qualidade para fazer essa função do 10 mesmo, do clássico ali, sabe? O cara que arma o jogo, que faz o gol, que trabalha bola parada. Então ele tem uma qualidade assim, absurda e por muitas vezes ele é o que tem menos holofote, né? Mas jogou muita bola no jogo de ontem e o legal do quarteto é isso, porque todo mundo falou, por exemplo, da partida do Mbappé e do Vini, que eles não jogaram nada e tal, que eles não apareceram pro jogo, é muito por causa do esquema do Simeone também, que neutralizou os dois. Mas o quarteto é legal por causa disso, porque quando 2 são neutralizados, ainda sobram mais 2. No caso de ontem, não tinha o Bellingham, né? O Brahim estava fazendo a vez do Bellingham,
Então sobrou o Brahim e o Rodrigo mais livre. Então os dois gols do Real, né, um foi do Rodrigo e o outro foi do Brahim, que são jogadores que estavam mais soltos ali, sabe? E diga-se de passagem, foi 2 golaços, na verdade foram 3 golaços, né? O gol também do Atlético de Madrid foi um golaço do gol do Rodrigo. Teve um possível pênalti, que na minha opinião foi pênalti, e aí muito me estranhou o VAR não ter chamado. Eu vou falar sobre essa questão do VAR mais para frente, que teve alguns jogos onde o VAR interviu diretamente, tá? E eu não entendi o porquê que o VAR não chamou, né? No replay eu vi que de novo, né, na minha concepção era pênalti, mas o juiz não deu nada, o VAR não chamou. Foi um lançamento do Rudiger assim pro Rodrigo, muito parecido até com o lance do gol, mas foi numa bola alta, que o Rodrigo tenta fazer a finta no zagueiro e é derrubado. O Real Madrid, ele começou o jogo assim muito no 220, se partindo para cima, tentando resolver o mais rápido possível, né, o jogo, muito porque ele vai decidir fora de casa, então ele tentou a todo custo resolver o jogo logo, né, resolver o confronto logo no primeiro jogo. Então ele tentou fazer o máximo que pôde ali, principalmente no primeiro tempo, tá? Mas conseguiu somente sair com a vitória de 2-1. Aos 31 minutos do primeiro tempo teve o gol do Julián Álvares, um golaço também, e aí muito culpa do Camavinga, o Camavinga que teve uma partida muito ruim. Eu já estava vendo que ele estava muito abaixo da rotação dos outros jogadores, acabou comprometendo na hora do gol. Ele perde uma bola bizonhamente ali na entrada da área, o Julián Álvares pega a bola, bate cruzado, a bola bate na trave e entra, né? Sem chance também para o Courtois. Aos 54 minutos, né, logo no comecinho do segundo tempo, o Real chega no seu segundo gol, o gol do Brahim. O gol do Brahim muito parecido com o gol do Julián Álvares também. Ele entra ali na área, né, passa pelos zagueiros ali meio trombando, meio caindo assim, e bate no canto oposto também do Oblak, fazendo o segundo gol do Real. Aí o que aconteceu? Me chamou muita atenção que o Simeone, ele tirou o Griezmann, ainda faltando 20 minutos para o jogo terminar. Me deu muita impressão que seria vestígios daquele antigo Simeone, retranqueiro e tudo mais, que ele estava tentando segurar aquele resultado mínimo, né, de 2-1, para minimizar o dano mesmo, né, para tentar ir pro Metropolitano com a diferença mínima, para tentar reverter esse jogo em casa. Então o jogo acabou desse jeito mesmo, né, 2-1. O Real vai pro Metropolitano com a vitória, né, pelo menos com a vantagem de um empate, mas é um jogo fora, tudo pode acontecer. A Atlético de Madrid vai jogar em casa, tá vivo ainda, é um confronto que está em aberto, não dá para cravar nada ainda, mas o Real Madrid ele vai com essa pequena vantagem, né, com esse ligeiro favoritismo. Bom, passando para os jogos de quarta-feira agora. A gente teve aí Feyenoord e Inter, que é o jogo das 12h45, tá? Então esse jogo foi primeiro lá na Holanda e o Inter ganhou de 2-0 e, ao meu ver, também encaminha a sua classificação, porque vai jogar em casa, é uma equipe bem melhor do que a do Feyenoord, não é igual aquele time do Milan, né? Então, assim, a Inter vai extremamente tranquila jogar no Giuseppe Meazza. Foi um jogo assim que aconteceram algumas coisas meio bizarras assim. Teve o gol, né, do primeiro tempo, foi ali aos 37 minutos, o gol do Thuram. Depois, aos 4 minutos do segundo tempo, o Lautaro faz um gol, né, também uma bola rebatida ali na área, acaba sobrando para ele e ele amplia o placar, faz os 2-0. E assim, o jogo tava aquele lá e cá, assim, porque o time do Feyenoord também é um time muito corajoso. Eu tinha falado isso do Bruges. É um time que também estava tentando um ataque a todo momento, assim, daquele jeito meio estrambelhado, assim, né? Nada muito organizado. E o que me chamou a atenção também, depois que eu fui ver, é que o técnico do Feyenoord é o Robin van Persie, né? Aquele antigo atacante, holandês. O Feyenoord, na verdade, passou do Milan com um técnico interino, né? Porque o antigo treinador tinha sido mandado embora horas antes do primeiro jogo contra o Milan, mas agora já é comandado pelo Robin van Persie. O Feyenoord, ele vai para cima, igual eu comentei com vocês, ele ainda consegue achar uma bola na trave, tá? Mas nada muda. Ainda aconteceu um pênalti ali aos 62 minutos, que, ao meu ver, não foi pênalti, sabe? Mas que o VAR chamou, o jogo já tinha sido continuado, o juiz não tinha falado nada e tal, aí o VAR pediu para parar o jogo, chamou o juiz foi lá na telinha, né, fez o sinal e marcou o pênalti. É um dos casos, né, aconteceram 2,
Mas é um dos casos que eu falei com vocês que eu achei muito estranho, por exemplo, não ter acontecido isso no jogo do Real Madrid, sabe? Então, assim, por que o VAR não chamou? Né? E aí eu não estou querendo beneficiar o Real Madrid, nem nada, não. Eu só acho que o que é pênalti tem que ser marcado pênalti, e o que não é, o VAR não tem que se intervir, sabe? Aí entra uma questão interessante, porque sempre quando acontece um pênalti, a UEFA coloca na transmissão, né, as últimas 5 cobranças no canto superior da tela, assim. E aí eu sempre brinco, nos vídeos passados aqui eu falei com vocês, né, se o goleirão fazer o para casa, né, fazer o dever de casa, ele consegue pelo menos pular para o canto certo, né. Esse jogo aqui da Inter e Feyenoord, o cobrador que foi o Zielinski, as últimas cobranças dele, das 5, 4 foi no canto que ele chutou, sabe? Então o goleirão fez o dever de casa, defendeu a penalidade, né? Porque ele pulou exatamente no canto onde o Zielinski bateu as últimas 4 cobranças, né? Dos 5 pênaltis ele bateu 4 do lado direito do goleiro e uma só do lado esquerdo. Então o goleirão fez o para casa, conseguiu defender, mas esses 2-0 já são, na minha opinião, né, suficientes para garantir a Inter nas quartas de finais. É só administrar o resultado aí no jogo de volta lá em Milão. Bom, passando para o jogo aqui das 17 horas, de Barça e Benfica. Esse não foi o jogo que eu vi, mas eu vi ali os melhores momentos, vi alguns comentários sobre. Tá? Com 2 minutos de jogo já tinha acontecido chance clara das duas partes, né? Tanto do Benfica quanto do Barcelona. Então qualquer um dos dois já podia ter aberto o placar aí logo nos primeiros minutos de jogo. Mas pro final ali do primeiro tempo, o goleiro do Benfica faz um milagre, assim, ele faz uma defesa tripla, né? Faz 3 defesas num lance só, coisa assim maravilhosa. No finalzinho do primeiro tempo também teve um jogador expulso do Barcelona, tá? Um jogador do Benfica puxa um contra-ataque, o jogador do Barcelona, né, derruba ele ali na entrada da área e acaba sendo expulso. Né, a falta é cobrada, o Chesney faz a defesa e tudo mais, mas o Barcelona ficou sem um jogador o segundo tempo inteiro. O primeiro tempo ficou 0-0, e aí é uma das previsões que eu acabei errando, né? Porque eu tinha falado que o que eu estava esperando era um jogo de trocação, assim, de vários gols e tudo mais. Parece que as equipes ficaram um pouco com medo daquele primeiro jogo, né, de 5-4, uma loucura total, enfim, e tiveram um pouco mais de cautela nesse jogo. O jogo acabou com 1-0 só, um gol no segundo tempo ali aos 61 minutos do Rafinha, tá? Rafinha que vem jogando muita bola mesmo. É um dos candidatos à bola de ouro também, eu tinha falado do Salah no meu vídeo de prévia, mas o Rafinha também é um outro jogador pra gente ficar de olho aí, tá jogando muita bola. E assim, a definição da bola de ouro vai ser de agora pra frente, né? Porque eles levam muito em consideração as fases finais da Champions. Então, se o Rafinha pegar um embalo aí, né, nessa reta final e partir para cima, ele tem grandes chances de ser um candidato fortíssimo aí para a bola de ouro, tá? Então o jogo acabou 1-0 para o Barcelona. Acredito eu que o Barcelona ele vai conseguir manter, né, esse resultado ou ainda mais aumentar a sua vantagem no segundo jogo lá em Montjuïc, em Barcelona. Acredito que o Barcelona vai passar sem maiores dificuldades, tá? Mas foi um jogo bem honesto, assim, bem justo. Que o Benfica pressionou muito, tentou muitas oportunidades, mas acabou não conseguindo converter isso em gols e acabou sofrendo gol também. Outro jogo que foi uma franca trocação, né, que eu também não esperava nada menos do que isso, foi PSG e Liverpool. Esse jogo também eu não assisti, mas de novo eu vi os melhores momentos, vi também alguns comentários sobre, enfim. Então a gente teve um gol do Kvaratskhelia anulado logo no comecinho do jogo ali, um impedimento assim milimétrico, que se não fosse com a ajuda daquele impedimento semiautomático, sabe? Não teria marcado. Se for o calcanhar do Kvaratskhelia que estava impedido, então bem ajustado mesmo o lance. O PSG, naquela pressão absurda, o PSG que cresceu muito de produção, né, da reta final ali da fase de Liga da Champions League para as fases de playoffs ali da Champions, enfim, é um time que cresceu muito ali, o Dembélé jogando muita bola, sabe? O Dembélé hoje distribuiu caneta para todo é lado, enfim, mas o PSG não conseguiu sair com a vitória. Quem na verdade ganhou o jogo foi o Liverpool, né? Numa das noites inspiradíssimas do Alisson, né? Eu particularmente não sou muito fã do Alisson, assim, eu acho que ele erra muito em bolas um pouco mais fáceis, assim, sabe? Ele acaba pegando as bolas difíceis, assim, e nas bolas mais fáceis ele acaba entregando.
Mas hoje assim fez uma partida irretocável, né? Quando a gente tem que falar mal, a gente fala mal, quando a gente tem que elogiar, a gente também elogia. Então uma partida irretocável do Alisson, que conseguiu garantir a vitória de lá do Parque dos Príncipes, 1-0, vai jogar agora em Anfield com um resultado favorável. Eu já achava que o Liverpool já era ligeiramente favorito, né? O PSG tem total condições de chegar em Anfield e empatar o placar, em virar o resultado, sabe? O PSG, igual eu falei, tá numa crescente muito interessante. Então eles têm total condições de chegar na Inglaterra e desempenhar um bom futebol. Mas que o Liverpool dá um passo importante para a classificação, isso sim. Bom, e por último, mas não menos importante, o jogo que eu assisti agora das 17 horas foi entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Esse jogo tem vários componentes interessantes, sabe? Eu escolhi ele para assistir exatamente porque eu imaginei que poderia ter algumas coisas relevantes para levar em consideração aqui na análise. E foi uma decisão acertadíssima minha. O que eu não acertei foi o resultado, porque eu tinha falado no vídeo de prévia que o Leverkusen ele teria um favoritismo, né? Mas o Bayern jogando dentro de casa exerceu a sua força, exerceu a força que a marca Bayern de Munique tem na Champions League também, né? A tradição, camisa, história e tudo mais. Então isso tudo foi para dentro do campo, tá? E o que aconteceu? Eu já tinha comentado com vocês que para vocês assistirem um jogo do Bayer Leverkusen, se eu não me engano, eu falei desse vídeo, eu falei isso num dos vídeos para trás aí, que eu tinha assistido, inclusive Bayer Leverkusen e Bayern de Munique pela Bundesliga, e falei, olha, assistam, se vocês tiverem oportunidade, assistam o jogo do Leverkusen, sabe? Porque vocês vão ver o que é um jogo bem jogado, né? Os caras, eu até brinquei e falei assim, pode apagar os refletores do estádio, que os caras vão saber onde cada jogador vai se encontrar e vai conseguir dar o passe certo. O que aconteceu hoje? Completamente averso a isso tudo que eu tinha falado com vocês. O Bayer Leverkusen não se encontrou horas nenhuma no jogo, sabe? Nenhuma. Foi assim, um massacre do Bayern de Munique. Parece que um time entrou para jogar a Champions League e o outro entrou para jogar um jogo qualquer de liga, sabe? Então o Bayern de Munique amassou o Leverkusen desde o início do jogo. É claro que ali, no princípio do jogo, ali vamos pôr até os 20 minutos do primeiro tempo, assim, houve uma certa trocação, por mais que o Bayern de Munique tenha aberto o placar cedo, né, aos 9 minutos ali o Harry Kane faz um belíssimo gol de cabeça, porque ele antecipa o zagueiro, né, o Olise faz aquele cruzamento em arco, e o Kane sai de trás do zagueiro para frente e consegue cabecear antes do zagueiro, golaço, assim. É coisa que só o Kane sabe fazer, né? É um matador nato, assim. Até os 20 minutos, o Leverkusen ainda estava ensaiando uma reação, ainda tentou, conseguiu, né, algumas boas oportunidades, enfim. Mas parou por aí também. Eu até anotei aqui, né, tô lendo aqui nas minhas anotações, que até os 20 minutos parecia um jogo de Bundesliga, né, que é aquele jogo lá e cá, sabe? Dali para frente foi domínio completo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique se impôs em casa, vai jogar, né, na Bayer Arena agora com o resultado debaixo do braço. 3-0 é um resultado muito bom, sabe? Muito consolidado. Então acredito eu que o Bayern de Munique também já está com um pezinho lá nas quartas de finais. É claro que o Bayer Leverkusen tem condições de reverter esse placar? Tem. Pelo futebol que eles apresentam, sim. Só que se entrar em campo do mesmo jeito que entrou hoje, pode esquecer. Sabe? Os caras entraram completamente desligados, uns erros infantis. Vou falar de alguns aqui, mas no final do primeiro tempo teve uma bola no travessão do Musiala. O clima deu uma esquentada ali no final do primeiro tempo também. Uma briga ali, uma falta ali no Kane e tal, já juntou aquele bolinho e tudo mais. Esse lance eu achei estranho porque o Michael Oliver, né, é o árbitro inglês, ele que deveria entrar para separar a briga ali, ele pegou e saiu fora, deixou os caras brigando lá. Sabe? Eu achei isso bizarro, assim, os próprios jogadores tiveram que se resolver ali. E aí, na volta do segundo tempo, né, logo ali aos 9 minutos do segundo tempo, o Musiala amplia o placar 2-0 numa falha, assim, bizonha, assim, grotesca do goleirão, né? Tem um cruzamento, assim, da esquerda para a direita, cruzamento, assim, relativamente fácil. Aí o goleirão vai tentar segurar ela no alto, assim, né? A bola acaba escapulindo pelos dedos dele e sobra pro Musiala, que estava atrás do goleiro, sabe? Assim, um erro infantil, sabe?
E depois acontece um pênalti que o Harry Kane bate, né? O pênalti foi em cima do Harry Kane. Que assim, nossa, mas antes do pênalti, tô lembrando aqui, teve a expulsão de um jogador do Leverkusen, uma expulsão boba, porque o cara já tinha ali amarelo, né? No primeiro tempo, inclusive amarelo por causa dessa briga aí que eu comentei com vocês. E aí no segundo tempo ele dá uma entrada assim, bem firme, assim, tanto que o VAR até chegou checar se não era uma possível expulsão direta, né, para vermelho direto, mas não, manteve o segundo amarelo e a expulsão. E aí logo depois que acontece a expulsão, o Xabi Alonso tira um jogador, coloca um zagueiro só para marcar o Harry Kane, e aí esse zagueiro que estava só para marcar o Harry Kane, ele vai e comete um pênalti no Harry Kane. Ele segura o Harry Kane numa cobrança de escanteio lá, agarra ele assim na barriga, assim, pênalti assim, infantil, sabe? Coisa horrorosa. O Harry Kane mesmo bate, converte, né? E, enfim, o Harry Kane, ao contrário lá do outro goleirão que pegou a batida, do Harry Kane não dá para estudar não, porque cada batida ele varia as suas cobranças, né? É um exímio cobrador de pênalti, é um dos melhores cobradores de pênalti do mundo, então raramente o Harry Kane perde um pênalti, sabe? Inclusive tem uma estatística dele aí, eu não vou lembrar de cabeça agora, que ele ficou não sei quantos anos sem errar um pênalti. Aí ele foi e errou naquela Copa, não sei se foi na Copa de 18 ou de 22, uma das duas. Enfim, mas ele é um exímio cobrador de pênalti, então sem chance pro goleiro, bateu no ângulo, o goleiro nem viu o cheiro da bola. 3-0, e com isso o jogo ficou definido, né? Igual eu comentei com vocês, acredito eu que o Bayern de Munique dá um passo importante para conseguir a sua classificação nas quartas de finais. No finalzinho do jogo, ali nos acréscimos, o Bayern ainda teve uma oportunidade de selar, né? Tampar o caixão ali, de fazer um 4-0. O Musiala faz uma jogada assim, excelente. Ele faz um drible da vaca de calcanhar assim no alto. Ele recebe um cruzamento, aí de calcanhar no alto assim, ele dá um tapa por trás do zagueiro e corre pelo outro lado, pega a bola, toca no Palhinha. O goleiro já tinha saído do Musiala, então o gol ficou escancarado. Aí o Palhinha chutou, a bola subiu, bateu no travessão e saiu para fora. Então, se fosse um atacante de ofício ali, com certeza tinha guardado, né? O Palhinha, que é volante, isolou a bola, perdeu um gol praticamente feito aí, sem goleiro, debaixo das traves, tá bom? Então, esse foi o panorama geral, né? Eu já comentei um pouquinho aqui do que a gente vai esperar para a semana que vem, né? Lembrando que os jogos da semana que vem se invertem, então os jogos que foram na quarta-feira vão ser na terça, e os jogos que foram na terça vão ser na quarta, tá? E aí na semana que vem eu volto aqui com um vídeo para falar melhor sobre os resultados da rodada, né? Da segunda rodada aí de oitavas de finais. Beleza? Então é isso, pessoal. Fico esperando vocês para o próximo vídeo e até lá, hein? Um abraço e tchau, tchau.